Compromisso, queridos, gera responsabilidade. Quem já aprendeu isso aqui? Responsabilidade gera o que mesmo? Gera a cobrança ou a possibilidade de uma cobrança. A responsabilidade ela vai desenvolver as consequências, vai ser fruto disso. Mas a cobrança, ela não está errado, você não está literalmente errado, porque as duas vêm junto. Mas vai gerar a cobrança, e isso se torna um pouco preocupante. Estar junto, queridos, sabe o que falta para o corpo hoje? Uma das coisas que me preocupa muito é essa mentalidade de que eu me desligo da minha vida para entrar aqui dentro, eu me desligo da minha vida para ser espiritual aqui dentro. Sabe, às vezes, sabe o que está faltando? Sabe qual ficha que está faltando cair nesse telefone? A ficha que está faltando cair é aquela que não tem outra vida além dessa aqui. Não tem outra realidade além dessa. A realidade do seu trabalho não pode mudar a realidade que acontece aqui dentro. A realidade da sua escola não pode mudar a realidade que acontece aqui dentro. A sua realidade familiar não pode mudar a realidade daqui de dentro. E hoje o que falta para as pessoas é isso. Uma das coisas que eu fiz questão de mexer foi sobre isso, para quebrar isso logo. Acabar com esse clima logo. Porque esse clima ele é destrutivo, ele é horrível. Esse clima de duas realidades, de duas vertentes, ela é horrível. E principalmente quando se trata no quesito de liderança. Parece que é um bocado de gente que você tem que colocar uma bateria debaixo da pessoa, dar um choquinho debaixo da poupança, fazer ela dar um pulo para ela conseguir andar. Por quê? Porque a realidade dela está alterada. A realidade dela não é a mesma. O que falta entender, gente, é que Jesus está voltando. E isso existe realidade. É que a sua função não é esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Sabe? A sua função é cumprir um propósito. Você nasceu para isso. Sabe, imagina que você está disfarçado dentro de uma empresa trabalhando. Sabe, você está consciente que você está disfarçado. Imagina que você está dentro de qualquer lugar concernente assim a trabalho. Você está lá e você precisa entender com todas as letras que você está lá em missão, sabe? Você está dentro de um lugar consciente que você não é dali. Você está lá consciente que você não é dali e que você tem que fazer alguma coisa. Nós perdemos essa realidade agora. Nós perdemos. Acordamos de manhã, de volta à velha rotina de sempre, aleluia. A gente perde essa consciência que a gente está sendo filmado pelo reino. A gente perde essa consciência que Deus está vendo o que você está fazendo e com as oportunidades que você tem tido. Deus está vendo como que você tem aplicado sua vida, como que você tem desenvolvido sua vida, como que você tem escolhido os caminhos. Deus está vendo isso tudo. E parece que a gente às vezes não para raciocinar. É ter a realidade que você é espírito, é ter a realidade que você é um ser espiritual, é ter a realidade que você está aqui em missão, é ter a realidade que você é um peregrino dentro dessa terra, é ter a realidade que você não tem duas vidas, você tem uma única. Sabe? É a sensação de entender que você não está num ambiente comum nem normal. É entender que você está aqui com um propósito, com um objetivo. Entende? Imagina que alguém contratou você e falou assim: olha, você tem que entrar dentro de uma casa e você vai trabalhar ali de faxineira ou de servente geral, serviços gerais, melhor dizendo, e ninguém pode descobrir que você é cristão e você tem que começar a contaminar esse povo devagarzinho. Combinado? Quem entendeu? Imagina essa sensação. Imagina você acordando de manhã, entrando lá dentro e o que eu vou fazer para ver esse povo se converter? Como é que eu faço? Sabe? Depois você vai voltar para sua casa, mas lá dentro ninguém sabe quem é você. Você tem aquela incumbência, você tem aquela responsabilidade. Não dá para brincar. Vocês estão entendendo? Só que hoje não. Nossa escola é mais importante, o nosso trabalho é mais importante, a nossa família é mais importante, tudo é mais importante do que aquilo que Deus estabeleceu como propósito. É mais importante do que cumprir aquilo que Ele quer que a gente faça. E engraçado que por mais que nós escutamos essa mesma coisa, parece que a cabeça da gente voa, fica do mesmo jeito, não se desenvolve. Oração, queridos, não é... Aleluia, abençoa o pastor Jesus. Manda fogo lá nos braços dele para ele aguentar segurar as latas. Usa os pedreiros, Jesus, com muito poder e unção para a massa ficar ungida. Aleluia. A Bíblia diz que o dono da massa é santo, toda a massa também é santa. Oh, aleluia, Jesus. Querido, orar significa assumir causa. Orar significa brigar pelo mesmo ideal. Orar significa participar dos propósitos de Deus. Orar significa dar a oportunidade para que Deus cumpra o propósito dele e avance. É estar junto. Quem carregava a arca eram sacerdotes.
A palavra sacerdote significa aquele que representa os homens diante de Deus. Hoje quem representa os homens diante de Deus é você, então quem carrega a presença de Deus é você. Isso significa que carregar a presença de Deus te traz responsabilidade, gente. Responsabilidade. Vocês entendem isso aqui? É entender o que é prioridade. O que a religião faz hoje é uma lavagem cerebral para te tornar um ativista ministerial. Isso é uma coisa. O que o reino faz é te convidar para ter um compromisso de verdade com as coisas. Ter compromisso. E uma das coisas mais desagradáveis que eu passei nesses anos trabalhando um pouco com liderança é ter que despertar compromisso nos outros. Chegou uma época que eu falei, Deus, sinceridade, eu não quero despertar compromisso em ninguém. Ó, a pessoa tem, ela não tem, cara. Ou a pessoa quer ter, o problema é dela. É ela que vai procurar o que ela quer da vida dela. Porque, principalmente quando você se encontra com pessoas e trabalha com pessoas que têm e querem. Rapaz, imagina que você tem um funcionário que quer vestir a camisa junto com você, você tem um outro que quer ganhar só dinheiro, não está nem aí com nada. Pensa nisso um pouco. Aqui, queridos, existe 1 milhão de habitantes. Nós não tocamos ainda e nem treinamos ainda nem 10% daqueles que se encontraram com Cristo aqui. Nem 2%. Quase que nem 1%. Vocês estão conseguindo entender? Seu propósito não é ganhar dinheiro, encher o pandu, dormir de noite, acordar cansado. É aquele propósito, isso aí não é o seu propósito de vida, querido. Esse é o propósito de vida de quem não conhece Cristo, porque não sabe nem o que é propósito. É o tipo de vida que a pessoa vive, sem saber nem para onde vai, nem de onde que veio. Entenderam isso? Você tem uma responsabilidade. E vai chegar um certo dia que olhos como chama de fogo vão olhar dentro dos seus e vai falar, o que você fez com o que eu te dei? Você está pronto para escutar isso? Se isso não te gera temor, desculpa, eu talvez possa deixar Deus me usar de uma outra forma, quem sabe? Ele vai te perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Eu já tive a oportunidade de escutar em terra Jesus dizendo isso para mim. Não pense que você foi agradável, porque não foi. Durante 3 anos eu coloquei algo sobre a sua vida, filho. O que você fez com aquilo que eu te dei? A responsabilidade de cuidar para mim. Está cheio de dom dentro de vocês. Vocês estão lutando para eles pularem para fora? A luta é vir para cá aprender? A luta é receber novas impartições? Mas o que você tem feito para que eles se desenvolvam no seu tempo diário? Vocês entendem isso? Jesus, ele disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso nem isso aqui ontem. Quem veio ontem? A palavra sede de justiça, gente, significa estar no deserto, desesperado, disposto a trocar qualquer coisa por comida, disposto a fazer qualquer coisa por água, disposto a fazer sacrifício, loucura, insanidade, doideira para ter água e comida. Vocês estão entendendo? O evangelho hoje falta isso. A pessoa fala, o evangelho falta garra, não falta garra, falta fome, falta sede, falta desespero. Vocês estão conseguindo entender isso? Falta isso. Isso falta por quê? Falta de percepção de compromisso. Falta literalmente percepção. Então, torno a dizer uma vez mais, orar não é para acompanhar o pastor pedir, tem que orar. Não, queridos, é estar junto, é carregar a arca junto, é ter a responsabilidade junto. Eu quero que vocês entendam que nem tudo que vocês imaginam que nós vamos ter que partilhar vai ser partilhado. Existem princípios primeiro, existem estruturas primeiro. Uma equipe pronta é aquela que está disposta a respeitar a fraqueza de quem está do lado. Uma equipe pronta é aquela que está disposta a respeitar a debilidade da pessoa que está do lado. Essa é uma equipe pronta. Uma equipe que consegue respeitar a fraqueza e o pecado da pessoa sem mudar a credibilidade da pessoa. Talvez se você descobrir algumas fraquezas de outras pessoas que eu sei aqui, de um bocado de pessoas aqui, você vai mudar seu relacionamento com a pessoa. A sua conduta com ela já vai ser um pouco diferente. Que nada, pastor, pode ficar tranquilo. Eu não posso ficar tranquilo, não é assim por enquanto. Então o problema está aqui. Então o nosso interior recebeu tanto código distorcido que isso nos impede de nos relacionar com pessoas. Nós criamos preconceito de pessoas por informações distorcidas. Isso é muito perigoso, extremamente muito perigoso. Depois de trabalhar com 2 pessoas do ministério durante um período um pouquinho maior, eu estou sempre tocando essas pessoas, porque eu quero que vocês entendam que existe um trabalho aí. Não existe um negócio de 2, 3, 4, 5 dias. Estava ministrando uma moça aqui, o pessoal, nossa pastor, foi duro, hein? Vocês não viram nada do jeito que a gente conversa. Eu nunca conversei com ninguém aqui do jeito que eu converso com as pessoas do lado de lá. Nunca. E essa moça não pegou leve com ela ainda, devagarzinho com ela.
Quem me viu conversando com ela, meu Deus, o negócio foi difícil, ataca com o meu. Ele falou, não ataca com o meu, gente. Faz 8 anos que eu estou com essa moça. Faz 8 anos que eu acompanho ela. Faz 8 anos que eu ministro a vida dela. E não dá para fazer mais de boba. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de avançar, chegou a hora de ser madura. Só que a situação dela se tornou uma condição tão complicada que as pessoas começaram a ficar com dificuldade de se relacionar com ela. E isso começa a minar uma equipe. Por isso que é necessário que nós aprendamos a trabalhar em unidade. Começar com unidade para chegar na unicidade. Começa com unidade e termina na unicidade. Nós não combinamos de orar? Por que uns oram e outros não? Chega de noite antes de dormir, oh Deus, que sono desgraçado, aleluia, oh glória a Deus, abençoa a obra, eu sou pastor, abençoa. Oh Jesus, abre os olhos meu também, porque eu não estou conseguindo nem ficar acordado. Gente, isso aí não é comprar guerra com ninguém. Queria ver se seu filho estivesse dentro de um hospital para prestes a morrer, você ia fazer isso. Queria ver se sua mãe estivesse lá com câncer no último fôlego, se você ia conseguir dar uma dormida dessa. Você está entendendo como é que falta a realidade para a gente? Falta a gente entender que o negócio não é tão simplesinho assim. Parece que a gente leva as coisas... Gente, eu garanto para você que se você tivesse com 15 mil devendo, precisando pagar uns 15 mil reais de dívida, e descobrisse que o seu patrão ia mandar você embora no outro dia, duvido que você ia dormir. Duvido. Se você não ia dar uma clamadinha ao papai do céu, com o zoinho bem abertinho, depois de um dia de cansaço. Sabe, a gente precisa às vezes trabalhar debaixo de chacoalhão. Nós não trabalhamos debaixo de consciência. É melhor você trabalhar do lado de consciência do que trabalhar debaixo desse tipo de circunstância. Então entenda, existe um porquê, existe uma condição, existem pessoas, existe um reino, existe um Deus que está preocupado com essas coisas. Isso é buscar pelos interesses dele. Eu estava escutando até no carro hoje com o Léo, o Hermínio falou uma coisa interessante, que quando nós buscamos nossos próprios interesses, quando nós procuramos a nossa própria fama, nós trabalhamos nas nossas forças, nos nossos recursos. Mas quando nós buscamos o interesse de uma nação, de uma geração ou de Deus, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto Davi lutou contra um urso, ninguém viu a vitória dele. Mas quando ele foi defender a nação de Israel, ele não foi simplesmente ocultado daquilo. Ele foi aclamado diante de todas as pessoas, mas só que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, não na força dele própria. Então, quando você defende uma geração, você usufrui do poder do reino. Agora, quando você trabalha em algo em prol de você mesmo, você trabalha por você mesmo e para você mesmo. Os esforços que a gente tem gasto feito aqui é para nós mesmo, aqui, para mim, primeiro, é para vocês. Eu seria hipócrita, isso aqui é para o Senhor, é lógico que é para o Senhor. E para você. E para as pessoas que frequentam aqui. E para todas as pessoas que colocaram os pés aqui dentro. Para ter uma oportunidade de serem livres de um bocado de coisa. A pessoa está cansada de um bocado de coisa, ela vai ter a oportunidade de ser livre desse jugo todo que a pessoa utiliza. Entendeu? Então nós temos a oportunidade de vermos pessoas serem marcadas aqui dentro. Nós temos a oportunidade de ver um bocado de pessoas serem marcadas. Infelizmente o espaço é curto para caber 1 milhão de pessoas aqui dentro. Mas enquanto Deus pode fazer 1 milhão de pessoas entrar aqui dentro gradativamente. Então, por gentileza, queridos, eu quero que vocês entendam só isso. Isso aqui não é meu. Isso aqui é para nós. E se é para nós, cai a responsabilidade, compromisso. Entenderam isso aqui? Então aprendam a entender. É engraçado que esse pensamento, eu vou distorcer ele, mas depois eu trago ele na forma correta. Quando o carro é seu, tem pessoas que agem diferente. Quando é dos outros, cuidam melhor do que quando é da gente. Agora, quando é da gente, a gente quer cuidar. Quando você vai para a casa da pessoa, você até gosta de dar uma limpada, mas você, não, agora a casa é minha. Agora eu quero tampar o cantinho ali, vou tampar o buraquinho ali, vou fazer aquele negocinho ali, vou dar melhoradinha aqui, esse que bem aqui, né? E por aí vai. Queridos, se o nosso tem que ser assim, quem dirá quando a gente está fazendo algo em prol de Deus. Amém? Vou lançar o convite de novo. Orem. Acessem o mundo espiritual. Orem de verdade. Não é para fazer oração em nome do Pai e vai. Não, queridos. Não é oração do arrebatamento, não. Aleluia. É para orar, confrontar, buscar em Deus. Às vezes você pode estar dentro da sua casa fazendo uma oração e confrontando um espírito que está bloqueando a gente de acessar uma coisa, aqui. E simplesmente o negócio vai e flui. Quem entendeu?
E eu não vou saber que Deus te usou, mas o importante não é quem Deus usou, o importante é que o negócio aconteceu e aleluia, glória a Deus. O importante é que a gente avance. Como cidadãos do reino de Deus, querido, nós podemos reivindicar direitos, nós podemos reivindicar portas abertas. Gente, uma coisa que eu falei para Deus, Deus, olha, uma coisa que eu nunca mais vou querer, ficar preso por falta de recurso financeiro. Eu não quero ficar preso por falta de dinheiro. Caramba, pessoa que serve o mundo hoje usa televisão de alta definição, usa câmera de alta definição, usa som, usa isso, usa aquilo, e tudo quanto é tipo de coisa para adorar o diabo. Você pega essas bandas de forró que aparecem aqui, pelo amor de Deus, gente. É Korg, é Holland, é Shure, é Sennheiser, é só os melhores equipamentos, sistema Fly, aquelas coisas todas. A gente quer colocar um somzinho que deve ficar na faixa de uns 5 mil reais. Esse som que esse povo usa hoje é 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 mil reais. Vocês estão entendendo isso? A gente quer colocar uma parte de vida aqui, uma parte de vida ali. Tem gente que está fazendo casa de vidro, gente, pelo amor de Deus, uma fazenda danceteria. E eu tenho a oportunidade de colocar aqui vidros temperados com película para cobrir 95%. Só que isso é o dobro do preço. Então são coisas que se tornam um pouco desagradáveis, porque a gente começa a meio que ficar condicionado. Gente, a gente serve mamon Jesus Cristo. Se eu sirvo a Jesus Cristo, eu não tenho que ficar preocupado com preço, com coisas. Entenderam isso? São princípios que nós precisamos aprender isso aqui. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, eu vou orar, se você não orar, azar é seu. Então a gente precisa acessar o mundo espiritual para que esse recurso desata. Então peça a Deus, aonde ele estiver preso, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para que esse recurso desate, para que ele abra, para que ele vá de encontro a gente. O que eu preciso fazer para acessar esses recursos? Eles são nossos, estão condicionados para cá, mas a gente só precisa desatar eles. Aprenderam como é que funciona? Tem conta para pagar? Você já tem o dinheiro, você só precisa saber onde ele está. Existe a fase da igreja a igreja vive a fase da bênção. Deus vai te dar uma bênção. Mas existe a fase da igreja madura. Lá é a fase da igreja que conquista. É a fase da igreja que avança. É a fase da igreja que sabe que não tem que viver de bênção. Você tem que alcançar aquilo que já é seu. Você conquista as coisas. Você para de ficar esperando uma bênção. Você começa a conquistar as coisas. Você começa a ir atrás de onde está aquilo lá que foi liberado para você. Quem está aprendendo uma coisinha nova, diga amém. Então aprendam isso aqui. Os recursos que você precisa já é seu, já está liberado para você poder suprir suas necessidades e cumprir a vontade de Deus com os recursos que são dele. Você só precisa acessar ele. E existem certas fases do ministério que não dá para ficar esperando a bênção. Você precisa ir lá e vem cá. Amém? Entenderam isso? Amém. Glória a Deus. Querido, o que nós oferecemos aqui é a transformação do seu caráter. A partir do momento que abriu, Deus tem prazer em fazer sua luz brilhar. Ele tem prazer. Se tem uma coisa que Deus tem prazer é pegar você e falar, meu filho, ó meu filho. O que ele fez com o Jó, ele quer fazer com todo mundo. O que ele fez com o Jó, ele quer fazer com todo mundo. Diz para quem está do seu lado o que ele fez com o Jó, ele quer fazer com você. Ele quer dar testemunho no mundo espiritual de você. No mundo espiritual de você. Não tem como Deus não te usar se você estiver preocupado em estar na posição para que Deus te use. Que posição que eu preciso estar para que Deus me use? Em justiça. É essa a posição. Vocês estão cheios de talentos, está cheio de coisa dentro de vocês, tem bagagem, tem um bocado de coisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas está na hora de ser lapidado continuamente. Um deles é com compromisso. Estava ensinando minha esposa um dia para trás sobre isso. Se você não aprender a honrar pessoas, você não vai receber a sua. Se você não aprender a respeitar o espaço que Deus estabeleceu para as pessoas, você não vai ter o seu. Vocês estão entendendo isso? Não é uma questão de hoje eu vou honrar bastante fulano, que um dia vai chegar a minha vez, aí eu vou ficar por cima da carne seca. Não é assim. Cada pessoa tem a sua posição no reino dos céus. Respeite a posição da pessoa. Respeite o local e o lugar onde Deus colocou a pessoa. Tem pessoas que acreditam que pegar um microfone como esse e fazer o que Deus me usa para fazer é fácil. Eu nasci para fazer isso. Se você tentar fazer aquilo que eu nasci para fazer, você vai morrer. Você nasceu para fazer coisas que se eu tentar fazer aquilo que você nasceu, eu vou morrer. Eu vou me afundar todo. Entenderam isso aqui? Nós não temos uma mente teresinense. Nós temos uma mente do mundo. Deus não amou Teresina, Deus amou o mundo. Deus não amou a minha cidade onde eu nasci, a cidade onde eu vim. Deus amou o mundo. Vocês estão conseguindo entender? Aqui tem só 1 milhão de habitantes. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Vocês estão conseguindo entender isso? Tem pessoas aqui próximas de nós que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar.
Imagina que você tem uma oportunidade de falar de Jesus, você vai falar o que para essa pessoa? Por isso a necessidade, só falar que Jesus te ama, não, Deus pode te dar uma oportunidade de transformar uma aldeia, transformar uma cidade, transformar todas essas pessoas. Levante a mão e diga a Deus, eu quero ser um impacto para essa terra. Diga isso com certeza no seu coração, eu quero ser um impacto. Se você não crê nisso, eu creio por você. Se você não consegue crer nisso por você, eu creio por você. Você acredita que você está novo demais ou velho demais? O problema é seu, eu acredito em você, senão você não estaria aqui. Eu acredito no seu ofício, eu acredito na sua possibilidade. Não interessa qual a circunstância que você viva. Diz mais uma vez, eu quero ser um impacto para essa geração. É importante isso, muito importante, extremamente importante. Extremamente importante. Hoje criança e jovem desse tamanho são só criança e jovem, por quê? Jesus na idade desses meninos aqui tocava fogo. Jesus na idade desses meninos aqui, ele estava mudando o conceito de pessoas extremamente idosas. João Batista na idade desse menino aqui tacava o terror. Mandava era fogo com gosto. João Batista no colo salmodiava e cantava a Deus. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia escreve isso. Então comece a mudar a mentalidade de vocês, isso é importante, extremamente importante. A gente tem que começar a ter compromisso para poder ver a pessoa ser transformada. Olha, você conseguiu parar de mentir? Levanta sua mão se você conseguiu. Se não conseguiu, não levanta não. E o medo? Conseguiu parar? Se você conseguiu, outra pessoa também consegue. Você conseguiu parar de pecar, então outra pessoa também consegue. Você precisa conseguir ajudar as pessoas a serem livres dessas coisas. Você precisa ser um testemunho para que a pessoa tenha a oportunidade de entender que dá para mudar, dá para ter uma vida santa, dá para ser cristão e viver extremamente bem, muito melhor do que as pessoas que vivem no mundo. Abra o Apocalipse 13. Capítulo 13, versículo 9. Vamos ler só o 8 para vocês terem contexto, tá? Apocalipse é um livro muito pouco utilizado, deveria ser mais utilizado. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Morto desde a fundação do mundo? Então Jesus morreu antes de criar a terra? Então ele foi crucificado antes da terra ser criada? Como assim? Como assim? Foi crucificado desde a consumação dos séculos? Como é que faz? Gente, pensa, como que Jesus pode ser morto antes de criar os céus e a terra? Você que precisou que ser criado os céus e a terra, passar 5.000 anos depois para ele morrer na cruz. Quem vai me explicar isso aí? Nós estamos condicionados aos anos, só que eu quero que você entenda uma coisa. Lembra aquele exemplozinho que eu dei para você, falando assim, ei, irmão, imagine que alguém contratou você para trabalhar dentro de um lugar e que você tem que fingir que você não é cristão. Gente, a ficha sua precisa cair no nome de Jesus Cristo. Você não está aqui de brincadeira, você não está aqui para estudar, você não está aqui para trabalhar, você está aqui para fazer isso aí com um propósito. Você está aí para fazer isso aí debaixo de um propósito eterno. Deus colocou você aqui na terra contratado para ajudar Ele a terminar de cumprir o propósito dele aqui na terra. Deus colocou você aqui dentro dessa terra contratado pela empresa dos céus para dizer para você, ei, acorda, você não tem que ficar preocupado com as coisas dessa terra, você não tem faculdade dessa terra, trabalha dessa terra, gente, acorda. Essas coisas, tudo que vocês praticam no nome de vocês é coisa daqui, é dessa terra. Se você não pegar os propósitos eternos de Deus, se você não começar a trabalhar com uma ótica do reino de Deus, seu trabalho vai continuar sendo dessa terra. Se você não aplicar os princípios eternos de Deus, se você não entender que Deus te contratou na empresa céu, para você disfarçar, não contar para ninguém que você é cristão, para que você seja um instrumento do reino de Deus, você está vivendo com a mente daqui, com a cabeça daqui, com os olhos daqui, com tudo que vem daqui. Aqui está dizendo que antes de existir a terra, Jesus já tinha morrido. Tudo que aconteceu faz parte de um propósito. Tudo está acontecendo. É um filme que a gente só faz parte do filme e a gente não sabe que a gente faz parte desse filme. Imagina se você pudesse assistir um filme e lá aparecesse você andando assim, ó. Ah, pô, eu lá. Exatamente. Sua ficha consegue cair? Se não cair, eu vou te dar um cartão. É mais rápido para cair as unidades. Diga para sua alma assim, alma,
Não ame mais o trabalho, a faculdade, o emprego, as coisas dessa terra, os bens dessa terra. Queridos, vocês vão precisar trabalhar com estas coisas sem fazer parte dessas coisas. Vocês têm que ter parte com o propósito eterno de Deus. Sabe, acordar de manhã não preocupado com o seu trabalho. Acordar de manhã e falar: Deus, o que eu preciso fazer para que o seu propósito se cumpra hoje? O que eu preciso fazer para que funcione aquilo que o Senhor já escreveu antes da fundação da terra? O que eu preciso fazer para que se cumpra isso? Porque senão você vai estragar as coisas que Deus está fazendo, você está entendendo? Você vai atrapalhar Jesus. Eu estou dizendo que catar o evangelho, chegar dentro de uma tribo indígena e começar a ensinar um bocado de coisa que não faz parte do reino de Deus, você fala: Jesus não volta. Às vezes, era para você parar diante de uma pessoa e chamar a atenção da pessoa, e você não chamou. Às vezes, era para você ficar quieto numa hora que alguém estava falando que não devia, você não ficou. Você está atrapalhando o propósito dele. Deus olha para Abraão: Abraãozão, seguinte, rapaz, seus filhos vão sair da sua coxa. Se vai sair da coxa dele, significa que vai vir da mulher dele. Alô? Aí vem a mulher dele: ô bicha abençoada. Aí eu tenho uma concubina ali, o que você acha? Pega ela que ela vai te dar um filho. É da coxa dele, meu. Aí lá vai Abraão, sai com a mulher, deita com a mulher, faz filho com a mulher, e nasce Ismael. Ismael é o líder, alô? Líder do islamismo. Ismael, islamismo. A maior religião que tem na terra. Abaixo do cristianismo, já passou o cristianismo religioso. Olha o trabalho que ele deu. Deus teve que, suponhamos, tá? É claro que tudo isso já estava pré-montado, mas vamos lá. Suponhamos que Deus tivesse criado só o propósito de Abraão. Aí vem Ismael, ele vai e faz uma besteira dessa. Puxa, agora tem que mudar a história toda por causa dele, mas tudo bem. Vou abençoar ele também, vai lá. Aí faz aquele negócio todo, modifica toda a história. Tem que fazer 500 mil coisas só por causa de uma besteira que ele fez. Ou nós ajudamos Deus, ou nós vamos ficar atrapalhando Deus. Aí sabe o que acontece? Quanto mais coisa de errado você faz, mais o seu propósito eterno é bloqueado, mais o seu avanço espiritual é bloqueado, menos os seus ofícios são desenvolvidos, porque ao invés de você se preocupar em acertar, você não está nem preocupado, você tem que acertar, não, você só está vivendo. Gente, pelo amor de Deus, não pratica esse tipo de coisa, isso faz parte de impiedade, faz parte de gentice, faz parte das pessoas do mundo, viver por viver. Vamos acordar de manhã, aleluia, glória. Gente, não é assim. Não é só acordar e viver, vamos viver o dia, aleluia. Não é assim, queridos. Amanhã é mais um dia que Deus precisa fazer coisas. Depois de amanhã é mais um dia que Deus precisa fazer coisas. E você tem que estar pronto para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você tem que estar preparado para fazer o que Ele quer que você faça. Pastor, o que Ele quer que eu faça? Não se preocupe com aquilo que Ele quer que você faça. Simplesmente se preocupe em descobrir o que Ele quer e fazer rapidinho. É isso que você tem que se preocupar. Acorda de manhã, o que eu tenho que fazer? Então, às vezes a gente está tão preocupado conosco mesmo, tão preocupados com o nosso umbigo, egocentrismo, aquela coisa desgraçada, que a gente não está preocupado em ajudar Deus. Alô? Você não nasceu para fazer o que você faz, você nasceu para cumprir algo que Deus quer que você faça. Vou dizer de novo para sua ficha cair. Você não nasceu para fazer o que você faz. Você nasceu para cumprir a vontade de Deus. Então, por favor, descobre ela manhãzinha de manhãzinha. Para fazer alguma coisa. Eu estou tentando ser o mais simples possível que eu posso. A sua realidade tem que mudar. Você tem que acordar um dia e dizer, imagina, cara. Imagina que você descobre que você tem 15 dias de vida. Não é muito pouco, 25 dias de vida. O que você vai fazer? Você vai morrer em 25 dias. Não, encarna o negócio. Vai, puxa, agora você tem 25 dias de vida, vai. 25 dias de vida. O que você vai fazer? Amanhã. Você vai morrer daqui 25 dias. Não vai dar tempo. Ele vai dizer que 25 dias acabou.
Você foi no médico, o médico disse que você tinha 25 dias. Você foi orar, Deus disse, filha, eu escolhi 25 dias. Todo mundo que você encontra perto de você, qualquer profeta, o profeta está passando na rua, Deus pega o profeta, oh, e aí 25 dias, aleluia! Liga o rádio diz, somente 25 dias, não! Agora imagina, você tem 25 dias de vida, deixa isso entrar no seu peito, deixa essa sensação entrar no seu peito, pelo amor de Deus. Deixa a sensação entrar no seu peito que você só tem 25 dias de vida, o que você vai fazer? Pensa no seu pai, na sua mãe, pensa nas pessoas, pensa que você só tem 25 dias de vida, o que você vai fazer? Não vai adiantar fazer nada, é irrevogável o que Deus disse. Você está com uma doença rara, ela vai te matar em 25 dias. O cara estava vendo aquele filme da mulher, do cara que queria separar da mulher dele. E a mulher dele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, por causa do nosso filho. Aquele filme mata, cara. A mulher conversa com ele e começa a reconquistar o marido dela. E é só para fazer uma aparência pro filho. E pega no colo, que é para não sei o que, não sei do que. Ela dá toda uma desculpinha para ele por causa do filho. E nas últimas semanas você vai ter que fazer sempre. E tinha que fazer mesmo, porque a doença já estava terminando de comer o corpo dela. E ela já não conseguia andar mais. Quando o homem fala, puxa vida, gente, é uma mulher que eu tenho, que maravilha que eu tenho, a mulher pau, morre. Imagina um homem o jeito que não ficou. 25 dias. Você está demorando tanto para pensar que eu vou te dar 24. Pensa, 25 dias, gente. E agora? Essas horas dá vontade de falar de Jesus para todo mundo, aquelas coisas todas. Teve uma moça que teve uma visão. E Jesus dizendo para ela que estava voltando. E Deus mostrou os céus abrindo, mostrou aquelas coisas todas. E Ele dizendo para ela, prega o evangelho. Diga a eles que eu estou voltando. Mas você imagina, a pessoa acordou depois daquela realidade. E ele disse que ele acordou, ele ficou tão desesperado que ele queria sair gritando. Eu falei, você não gritou por quê, desgraçado? Isso é semente no meio dos espinhos. A vaidade está tão forte. As coisas dessa terra estão tão fortes na gente, que a gente tem vergonha. Vergonha. Vão me chamar de louco se eu gritar, Jesus está voltando! Queria ver se você tivesse 25 dias de vida, se você não ia gritar que Jesus está voltando. Agora pensa, em 25 dias de vida, você ia tentar fazer tudo que você nunca fez na sua vida inteira. Devia ter amado mais, devia ter me dado mais por um outro alguém. Sei, eu sei. É a hora que a gente vai querer orar pelos filhos. A gente vai querer orar para aquele primo que a gente não viu ele faz 12 anos. Aquele primo, quando você era pequeno, você lembra só do cabelo dele. Você vai querer orar. Você vai querer deixar alguma coisa para alguém. Aquele carro que você tem, aquela casa que você tem. Não, gente, não vou precisar mais disso. Você começa a não valorizar muito, dar carona para os pedreiros, tudo sujo de graxa aqui, de sujeira para a casa deles. Você vai começar a parar de dar valor em umas coisas que não deveria ter dado. Agora a pergunta é, eu preciso ter 25 dias de vida para a minha realidade cair, gente? Nessas horas a gente fica crente, de verdade. Rapaz, quando Deus permite que uma pessoa passe a fase de um câncer, mas fica cheio do Espírito Santo a pessoa. Tem uma fé que tudo que você falar a pessoa crê. Meu amigo Espírito Santo. A pessoa sai de natural para sobrenatural em segundos. Você falar que você viu um anjo com a luz amarela, passando numa azul, entrando numa verde com rajado de glória, com som metafísica. Aleluia, irmão. Você está conseguindo entender, pelo amor de Deus? Você não precisa passar por circunstâncias para acordar nesse aspecto, para entender que você foi contratado por uma empresa chamada Céu, e você está aqui em missão, você é um peregrino dentro dessa terra, você está aqui para cumprir uma vontade específica de Deus, uma missão específica de Deus. Você não veio aqui para viver a vida que você vive.
Pelo amor de Deus, deixa essa realidade entrar dentro do seu peito logo, antes que seja tarde demais. Deixa essa realidade entrar dentro de você. Você não nasceu para fazer as coisas que você faz. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu não nasci para fazer o que eu faço. Eu nasci para cumprir o propósito de Deus no lugar onde eu estou fazendo o que eu faço. Vamos para o Apocalipse de novo, lá no 13. Então todos os que habitam sobre a terra o adorarão, casa besta, por isso que é que besta é um substantivo feminino. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 10. Se alguém deve ir para o cativeiro, preste atenção no texto. Se alguém deve ir para o cativeiro, irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Presta atenção. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. O Eric me procurou esses dias e disse assim: pastor, na realidade ele queria perguntar se todo mundo que serve a Jesus de verdade vai morrer mesmo, e se tem que morrer por ele. Eu falei: meu irmão, não necessariamente nós temos que morrer, não necessariamente, mas uma coisa você tem que estar disposto a morrer por ele. Essa é uma necessidade. Aqui está dizendo que se você tiver que ir para um cativeiro, você vai. Se tiver que ser morto à espada, você vai ser. A questão é até onde vai o seu compromisso. Você está disposto a qualquer coisa por Cristo? Você está disposto a entender que se tiver que acontecer, vai acontecer? Não tem nada que você possa fazer. Se alguém tiver que fazer alguma coisa contra você ou para você, não tem nada que você possa fazer, se isso fizer parte do propósito de Deus. Pedro tinha que morrer crucificado. Nada que ele podia fazer para mudar aquilo. Nada, absolutamente nada. Tiago tinha que morrer à espada. Não tinha quem ia livrar ele daquela espada. Fazia parte. Ele deveria chega uma certa hora, gente, que Deus pode ofertar seu sangue para mudar uma nação. Difícil escutar isso, né? Deus pode ofertar o seu sangue para ganhar uma nação, queridos. Ofertas mudam o curso da vida das pessoas. O sangue de Jesus nos alcançou até o dia de hoje, através do sangue dos... O sangue de Jesus chegou até aqui em Teresina, mas através do sangue dos mártires, que vieram derramando o sangue deles continuamente por causa de você e por causa de mim. Nós estamos aqui hoje fruto de Cristo e dos mártires. Os mártires por causa de Cristo, mas Cristo nos alcançou através dos mártires também. Quem entendeu isso? Os moravianos, quem que nunca escutou o Juliano Som falar isso aqui, pelo amor de Deus, gente? Eles se venderam para se tornarem escravos, só para poder pregar para os escravos. Jesus vendeu um bocado de santo dele para pregar para os escravos do diabo. Se Deus quiser usar seu sangue, gente, qual é o problema? Se Deus quiser que você morra à espada, qual é o problema? Se Deus quiser que você morra por causa de uma pessoa, qual é o problema? Não deve existir problema nenhum para você. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que parar a pensar: gente, e se Deus quisesse que eu morresse? Qual foi o dia que você parou para meditar sobre isso? Qual foi o dia que você analisou esse fato? Qual foi o dia que você analisou o fato que você pode sair da sua casa que você está hoje e passar um momento sem nada? Qual foi o dia que você pensou nisso? Pastor, eu gastei minha vida inteira para construir uma casa, para o senhor falar isso? Você gastou sua vida inteira para construir sua casa, eu vou te dar um conselho: joga fora aquela porcaria, que aquilo está sendo Deus para você. Ou então, por gentileza, oferta ela para Deus de verdade, dá ela para Ele. Se você tivesse 25 dias de vida, você não ia dar valor para ela assim. Existia um casal, queridos, e esse casal, eles começaram a ganhar a cidade para Jesus Cristo, e levando o evangelho do Senhor Jesus, aquela coisa toda, aquele movimento todo. De repente eles alugaram um galpão e cresceu, alugaram um ginásio, e Deus começou a treinar aquele povo e começaram a se desenvolver, aquela coisa toda. De repente Deus mandou eles irem para o estádio. Imagina, gente, o estádio de futebol nunca quis encher, e eles continuaram pregando o evangelho. De repente, no meio de um confronto de fé,
O marido dessa mulher morreu. Mataram o marido dela. Eles nunca tinham conseguido trazer o avivamento para a cidade. Assim que Deus oferta o marido dela, no outro dia, as pessoas viram a bravura daquele homem. As pessoas viram a fé daquele camarada. As pessoas viram o amor descontrolável dele por Jesus Cristo. Disposto a qualquer coisa dessa terra e sim disposto às coisas do reino de Deus. Ele estava tão disposto a Cristo, tão desesperado por Jesus Cristo, que eles viram que ele não estava preocupado com o filho, com nada, estava preocupado com Cristo, nem com o esposo, com Cristo. Aquilo mexeu tanto naquela nação. No outro dia, estavam todos reunidos dentro do estádio, superlotado, para escutar a esposa daquele grande guerreiro. Deus varreu a cidade inteirinha. Pastor, por uma reunião só, o avivamento chegou na cidade. Por causa de uma única pessoa morta. E se Deus quiser ofertar você para conquistar muitos? Jesus Cristo disse que se ele não morresse, ele não ia gerar muitos. Quem está comigo, diga amém. Diga para quem está do seu lado, você tem que pensar nessas coisas. Você tem que pensar. Você tem que meditar essas coisas, tem que parar um dia para pensar, se Deus quiser fazer isso comigo. Aqui está dizendo que quem tiver que ir para o cativeiro vai, quem tiver que morrer a espada vai morrer. E olha o final do texto, que é o mais importante. Nisso repousa a perseverança. Por quê? Porque eu já sei, querido, se você já sabe que isso pode acontecer com você, para que brigar? Se você já sabe que existe a possibilidade disso acontecer, então para que brigar? Vou usar outra frase do irmão Luiz Hermínio, que eu escutei lá hoje. Eu não sou bobo não, eu logo já aplico o que eu aprendo. Ele usou uma frase interessante, também acho que eu gostei da frase que ele usou. Ele usou uma frase mais ou menos essa: se você sabe que você vai chorar a noite inteira, se você sabe que pela manhã vai existir alegria, então para que chorar a noite inteira? Gente, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Se você já tem a certeza que pela manhã existe alegria, então para que chorar a noite toda? É um ato de consciência. Se você já sabe que pode vir ou o cativeiro ou a espada, para que ficar tentando lutar contra isso? Paulo, se você for lá, você vai morrer. Fala, aleluia, querido, morrer para mim é Cristo, lucro, aleluia, glória a Deus, vai chegar meu tempo e vamos embora. Não vai não, você vai morrer dele. Assim vão fazer com você quando você chegar lá, que façam logo. Eu vou ficar lutando contra aquilo que já me é bem-vindo? Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Fidelidade de um Deus que te amou e que fez disso o seu propósito. E a perseverança de entender que aquilo não pode mudar o seu consentimento, o seu desejo de avançar. Fazer o que tem que ser feito independente daquilo que vai ser feito contra ou com você. Diz mais uma vez para sua alma, para ela não esquecer. Pelo amor de Deus, diz para ela assim, eu nasci para fazer o que Deus quer, cumprir o propósito de Deus e não fazer o que eu estou fazendo hoje. A minha oração é que você tenha um troço amanhã de manhã. A minha oração é que passe um redemoinho dentro de você. A minha oração é que você acorde desesperado e angustiado, e angustiada amanhã de manhã, preocupada com aquilo que Deus quer que você faça, em ser resposta para os anseios diários dele, em ser resposta para cumprir aquilo que ele quer que você faça. Quem está comigo? Sabe, naquele desespero de querer ser um instrumento dele, fala, Deus, o que eu posso fazer para ser útil ao Senhor? Como que eu posso te servir no dia de hoje? Como que eu posso cumprir o seu propósito no dia de hoje? Como que eu posso dar procedência para o desenvolvimento da sua obra, do seu reino? Eu não quero ser uma pedra de tropeço, eu quero ser um instrumento para que funcione, que flua. Se você começar a fazer isso daqui, você vai ver quantas pessoas vai ter a oportunidade de ser abençoado através da sua vida. Você vai ter a oportunidade de ver quantas pessoas vão ter vida através da sua vida. Você vai ver quantas pessoas vão ter a oportunidade de ser restaurado através de você. Abra Isaías 58, please. Isaías 58. Isaías 58, quem for achando vai dizendo amém. Está escrito assim, Vamos ler desde o versículo 1 já de uma vez? Quem quer, diga amém. Esse texto é... Amém. Esse texto é tão forte, gente, que não tem como não ler ele. O verdadeiro jejum. Clama em alta voz. Muitos me perguntaram sobre jejum, então dá uma olhadinha nesse texto que vai te ajudar muito, a esclarecer muita coisa. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Engraçado, né? Pedir para nós gritar. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão
e a casa de Jacó os seus pecadores. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa os mandamentos do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Não significa que se você pratica a justiça, tem direitos. Então não estou ensinando loucura aqui então todas as quartas-feiras. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se achegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas expressas, seus caminhos, e explorais todos os vossos trabalhadores. Ou seja, aqui está dizendo que no dia que você jejua, você está querendo fazer aquilo que você quer, além de explorar as pessoas que trabalham junto com você. Ou seja, você está praticando uma coisa que é espiritual, mas não está praticando justiça. Você está fazendo algo que é correto e está destruindo tudo que você está fazendo que é algo correto de outra forma. É a mesma coisa você jejuar e começar a xingar os outros, você começar a jejuar e começar a pensar mal dos outros, você jejuar e ser desleal, você jejuar e fazer coisas absurdas. Aí é a forma mais fácil que as pessoas usam. Então não vou jejuar. A questão não está com o jejum, a questão está com a prática que você faz que está destruindo o seu jejum. Entenderam isso aqui? É isso que Deus está batendo em cima aqui, ó. Tá? Para você ver, para contendas e debates jejuais, ou seja, para brigar com os outros, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, ou seja, para trazer o pecado das nações. Não, está jejuando simplesmente pelo fato de machucar as pessoas. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco de cinzas. É isso que chamas de jejum, o dia aprazível do Senhor? Ele está dizendo que você entorte igual a vara, que fique sem comer, passe mal, só por passar mal. Não é isso que ele quer, o jejum. O jejum é acarretado de outras coisas importantíssimas, ou seja, da prática da justiça, do compromisso, do relacionamento e desenvolvimento com Deus. Quem me escuta, diga amém. Verso 6, agora ele afirmando, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados. Gente, olha o texto que está dizendo aí. Ele está pedindo para você pegar um pedinte, botar dentro da sua casa, para dar um banho nele, para dormir na sua casa. O que você acha disso? Tem coragem? Tem coragem ou não tem? Olha o texto, cara. Olha o texto. Não é também que repartas o teu pão com o faminto. Às vezes nós almoçamos e esquecemos que tem um bocado de gente que não almoça e nem tem comida para comer. E recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas do teu próximo. Essa aqui é braba. Quantas vezes a gente esconde das pessoas que estão precisando da gente? Quantas vezes a gente dá um jeitinho brasileiro para sumir da vista da pessoa, porque senão ela vai pedir ajuda para a gente? Quem já fez isso, diga amém. A gente foge de quem precisa de ajuda. Olha o que o texto está dizendo. Continuando. Se você cumprir esse jejum que ele está dizendo aqui, que é soltar o que prende as pessoas, os laços de impiedade, desfazer as ataduras do jugo, é o que a gente está fazendo aqui, arrancar essa religião desgraçada que te prende como um peso desgraçado, deixar livre os quebrantados e despedaçar todo o peso da religião que prende as pessoas, ou do inferno do diabo. Olha o texto, verso 7. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Se você fizer isso aí, então romperá a tua luz como alva. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Olha o texto. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Sempre que você falar, Ele te responde. Ou seja, se você ficar preocupado com isso, se você ficar preocupado em cumprir os propósitos de Deus, se você ficar preocupado em ser resposta para a vontade de Deus, você vai se tornar uma pessoa parecida com isso aqui, ó. O Senhor, verso 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos. Vamos ler o 9, o resto. Se tirares do meio de ti o jugo, estenderdes o estender de dedo, eu falar iniquamente, ou seja, enfiar o dedo na cara dos outros. E se abrirdes a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, ou seja, sem nada disso, sem luz. Perfeito? Quem me entende, diga amém. Olha a continuação do texto, guerreiros. A tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Estrutura 24 horas por dia da parte do reino de Deus. Serás como um jardim, vou ler de novo 11. O Senhor te guiará continuamente você vai escutar o que você tem que fazer, você vai ter rumo, você vai saber o que você faz, você vai ficar perdido igual uma barata tonta. Fartará a tua alma em lugares secos, abundância em todas as áreas e estrutura, é isso que está prometendo aqui. Está dizendo que você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Os que de ti procedem, os seus familiares, edificarão os lugares antigamente assolados e levantará os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão de reparador de brechas e restaurador de veredas e moradias, ou seja, os seus filhos, aqueles que estão junto com você e são treinados por você, vão construir, estabelecer novamente, edificar os lugares antigamente assolados pelo diabo. Você vai levantar os fundamentos, aquilo que está lá embaixo, que ninguém mais valoriza, que está descredibilizado, aquilo que sustenta todas as coisas. De geração em geração te chamarão de reparador de brechas, restaurador de caminhos e de condutas, de veredas. Quem está comigo, diga amém. Eu quero fazer um desafio para vocês. Fiquem de pé, ligeirinho. Eu quero fazer um desafio para vocês. Mira sua mão, diga para você, vai aproveitar que amanhã é feriado e vai dedicar o seu dia a descobrir o que Deus quer que você faça. Sábado a mesma coisa, domingo a mesma coisa. E segunda-feira você vai pôr em prática a sua vida com Deus. Prática, vira sua mão, diga para ele, prática. Fala para o seu irmão, para de ser como o povo que frequenta aqui. Escuta algo bom. Isso aqui é satanismo, gente. Você sabe que o que Deus está me usando para falar é bênção para a sua vida. Você sabe que o que Deus está me usando para você aqui na arrogância, gente. Estou dizendo sobre satanismo. Você sabe que o que Deus está me usando para falar você precisa. Você sabe que o que Deus está me usando para falar é verdade. Você sabe que o que Deus está me usando para falar é necessário para a sua vida. E não faz nada. Isso é satanismo. Isso é operação de demônios. E eu não acredito que você é um instrumento do diabo. Não acredito nisso. Eu acredito que você é instrumento do reino de Deus. Eu acredito nisso. Treinamento amanhã. Treinamento no sábado. Treinamento no domingo. E na segunda-feira você vai pôr em prática. Quem trabalha aqui? Seu trabalho não é secular. Desde que você coloque o propósito de Deus lá dentro. Caso contrário, é secular. Seu trabalho é do reino de Deus. E você precisa ser útil lá dentro. Deus, o que eu faço para eu te honrar aqui dentro? O que eu faço para te servir? O que eu faço para cumprir seu propósito aqui? Às vezes você está tão entusiasmado em cumprir aquilo que você formou, aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, que você não consegue dar um minuto para que Deus te use ali dentro para poder estabelecer os princípios dele, os propósitos dele. Ninguém fecha os olhos, só procura um lugar aqui para você, rapidinho, quero orar para você. Acha um lugar, acha um canto. Ore de olhos abertos, para você ter bastante consciência do que você está fazendo.